Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser sobre a funcionalidade mais importante da planilha, o cálculo da DARF. Muita gente não sabe, mas em muitos casos, quando você faz operações no mercado de renda variável, é necessário pagar o imposto daquele mês ali no mês sequente. E aí, sem saber disso, muitas vezes você pode ter uma complicação na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Um outro problema é que existem diversas regras para calcular o imposto que deve ser pago através da DARF. Uma delas é a isenção de 20 mil para vendas de ações, essa é mais comum. Outras são simples, como venda de fundos imobiliários, que você sempre deve pagar quando houver lucro. O problema mesmo é quando começamos a ter que controlar as regras mais complexas. E essas regras podem até evitar que você desperdice uma certa grana com impostos, como por exemplo abater os lucros tributáveis de prejuízos anteriores. Então, para facilitar, a gente desenvolveu essa funcionalidade na planilha que vai te ajudar muito. Vamos lá, esse vídeo não vai só explicar como usa a planilha, mas também eu aposto que vai acabar te tirando muitas dúvidas sobre tributação. Bem, eu vou iniciar com uma planilha do zero que está sem nenhuma operação, e a primeira coisa que eu preciso fazer nessa aba é informar qual mês eu iniciei a negociar os ativos de renda variável. Eu vou simular que comecei a investir no mês de setembro de 2020. Então eu venho aqui nessa célula que está com destaque mais azul e altero. Vocês podem ver que os meses sequentes foram alterados automaticamente. Outros campos que você pode precisar alterar nessa aba são esses daqui, de prejuízo acumulado, imposto a pagar. Esses valores são valores iniciais que muitas das pessoas nesse momento não vão precisar utilizar. Por isso, eu vou deixar como tema para um próximo vídeo. Então, beleza, eu vou começar explicando a regra mais comum, que é a isenção da venda de 20 mil em operações de swing trade de ações, que mesmo que você obter lucro, você não pagará nenhum imposto. Eu vou começar cadastrando aqui que no dia 1 de setembro de 2020 eu comprei 1.000 ações da Petrobras por R$ 22. E para agilizar o vídeo, eu vou fazer cortes nos movimentos que eu estiver digitando. Venho aqui na aba de notas e faço o cadastro. Beleza, o cadastro está feito e como vocês podem ver, o valor da operação foi acima de R$ 20 mil, foi R$ 22 mil. Porém, nada importa para a nossa planilha aqui de imposto, porque o imposto é calculado no momento da venda. Então vamos simular que a ação da Petrobras subiu para R$ 30 e no dia 5 eu fiz uma venda de 500 ações. Beleza, cadastrei a venda. Como vocês podem ver, a planilha já indica que eu tive um lucro de R$ 4 mil durante essa operação. Na aba DARF, vocês conseguem ver que eu fiz uma venda de um valor de R$ 15 mil e eu tive um lucro de R$ 4 mil. Porém, como eu falei, a gente tem isenção de uma venda até R$ 20 mil. Vocês podem ver que eu não tenho nenhum valor para pagar na DARF. Agora vamos supor que no dia 10 a ação da Petrobras subiu para R$ 35 e eu vendi o restante das ações que eu tinha em carteira. Beleza, como vocês podem ver, eu tive um lucro de 6.500 e olhando na aba DARF, esse lucro está acumulado com o lucro anterior, eu tive um lucro total de 10.500 e fiz uma venda total no mês de 32.500. Nesse caso, eu passei os 20 mil que eu tenho a isenção e já me acusa aqui que eu tenho um valor de imposto a pagar de 1.575. Olhando um pouquinho mais para frente aqui na planilha, 1.575, devo pagar esse valor? Sim. Então, nesse caso, quando o mês fechar, eu tenho até o final do mês seguinte para ir lá no site do governo, emitir a DARF e fazer o pagamento neste valor. E outra coisa legal que a planilha mostra é o seu lucro líquido. Então, já descontando o valor do imposto, qual foi o lucro que você teve no final daquele mês, né? Então, aqui por tipo de operação e no final o lucro geral. Então, ficou claro aqui que com o valor do imposto a gente teve um lucro ali um pouco inferior a 9 mil reais. Mas vamos simular um outro caso. Vamos simular que em vez de eu ter vendido essas 500 ações no dia 10, eu aguardei um pouco mais e vendi essas ações no dia 1 de outubro. Em vez de ser o valor por 35, estava um pouco mais barato, acabei vendendo por R$ 32. Será que compensou? Aqui já fica claro que, juntando os 2 meses, eu tive um lucro de 9 mil reais, um pouco mais do que se eu tivesse vendido tudo no mesmo mês. Por que isso acontece? Porque nos 2 meses eu fiz uma venda inferior a 20 mil e não me gerou tributação. Então,
por mais que eu tenha tido lucros, não gerou nenhum tributo. Tá, mas se nesse mês de outubro eu tivesse vendido outros ativos que individualmente não passem os 20 mil reais, mas juntando com todos os ativos que eu fiz a venda, passe os 20 mil reais, eu seria tributado? A resposta é sim, e eu vou mostrar como que fica na planilha. Vamos supor que eu tinha em carteira Itaú, tinha comprado por 20 reais e fiz a venda por 25 reais, 500 ações. Beleza, a operação de compra e venda realizada aqui no mesmo mês, e eu consigo observar aqui que eu já tive um lucro de R$ 2.500 nessa operação. Vindo aqui na aba DARF, eu vejo que a venda passou o valor de 20 mil reais, chegamos a R$ 28.500 e tivemos um lucro de R$ 7.500. Nesse caso, eu tenho um imposto a pagar de R$ 1.125. Também consigo observar qual que foi o lucro líquido que eu tive naquele mês. Mas beleza, o mês não terminou ainda. E se eu tiver outras operações que no caso me trouxeram um grande prejuízo? Como é que fica? Eu vou cadastrar aqui. Mas só lembrando, pessoal, eu estou fazendo essas operações sempre aqui na ordem compra e venda, só por fins didáticos. Essas compras e essas vendas podiam estar misturadas. A planilha ela considera sempre a data da venda para calcular a DARF, que é a regra que a própria DARF estipula. Aqui na planilha a única regra que você tem que seguir é sempre cadastrar as operações da data menor para maior. Então beleza, cadastro feito. Comprei 1.000 ações da Azul por R$ 20, preço médio de R$ 20, e acabei vendendo pelo preço médio de R$ 10. Tive um prejuízo total nessa operação de R$ 10 mil, porém nesse mesmo mês eu tinha tido um lucro de R$ 2.500 e um outro lucro de R$ 5 mil. Venho aqui na aba da DARF e vejo que eu tive um prejuízo total de R$ 2.500. Prejuízo, o que acontece? Ele acumula. Por que ele acumula? Ele acumula porque caso você tenha um lucro tributável num mês subsequente ou até num outro mês mais para frente, você pode abater desses prejuízos anteriores. Então vamos supor que a gente encerrou o mês aqui com esse prejuízo de R$ 2.500 e que no próximo mês a gente vai ter um lucro e vamos ver como a planilha se comporta. Beleza, eu vou cadastrar aqui que eu tinha a Taesa comprado por R$ 30, uma quantidade de 300 ações, e que eu fiz a venda dessas mesmas 300 ações por R$ 35 no mês de novembro. Beleza, cadastrado. Como vocês podem ver, tive um lucro aqui de R$ 1.500. Vou lá para a aba da DARF e vejo aqui meu lucro de R$ 1.500 e, opa, o que acontece? Continua R$ 2.500 aqui? Sim, continua, tá certo isso. Por quê? Porque você fez uma venda com valor inferior a R$ 20 mil. E o seu lucro, ele não é um lucro tributável. Então, quando você tem um lucro que não é tributável, ele não precisa abater do valor que você tem de prejuízo acumulado. Então, esse prejuízo vai ser carregado aí, se você não tiver mais nenhuma venda esse mês, vai ser carregado para o próximo mês. E se você, caso tiver uma venda no próximo mês tributável, aí sim você abate desse prejuízo. Então, é uma vantagem que você tem de conseguir vender até os R$ 20 mil e sempre ir guardando esses prejuízos que você tem para quando você precisar pagar imposto, você sim abater dos prejuízos que você teve de meses anteriores. Então, para mostrar isso, eu vou fazer uma outra operação para a gente passar esse valor dos 20 mil e a gente ver a planilha descontando aqui, abatendo do prejuízo. Então eu vou colocar aqui que eu comprei 500 ações de Tegma por R$ 15 e vendi as mesmas 500 por R$ 20. Beleza, como vocês podem ver, tive mais um lucro de R$ 2.500 e aqui na DARF eu passei a ter um lucro de R$ 1.500 e agora eu tenho um imposto a pagar de R$ 225. Por quê? Porque eu passei o valor do prejuízo acumulado, ainda me sobrou um lucro de 1.500 e eu fiz uma venda maior do que 20 mil naquele mês. Mas e se meu lucro tivesse sido menor? E se em vez de 2.500 de lucro, eu tivesse comprado as ações da Tegma por R$ 19 e vendido pelos mesmos 20? Nesse caso, eu só teria R$ 500 de lucro, juntando com os 1.500 da operação anterior. Olhando aqui na DARF, eu só teria R$ 2.000 de lucro. Então, abatendo os 2.500 que eu tive de prejuízo, eu mantenho um prejuízo aqui acumulado de R$ 500 para o próximo mês. E como vocês podem ver, a planilha continua me indicando
que nenhum desses meses eu tive um valor de DARF a pagar. E ela mostra exatamente os valores de lucro líquido que eu tive durante esses meses. Mas vamos lá, vamos supor que a gente encerrou agora o mês de novembro e vamos para o mês de dezembro. Nesse mês de dezembro, eu vou simular que eu comprei um pouco de ETF, o IBOV11, e tive um pequeno lucro, comprando 20 participações por R$ 60 e vendendo por R$ 70. Beleza, está cadastrado e como vocês podem ver, tive um lucro de R$ 200. Lembrando que, no caso do IBOV, é um ETF, então foi cadastrado aqui como ETF. Olhando aqui na DARF, a gente observa que fizemos uma venda de R$ 1.400, tivemos um lucro no ETF de R$ 200 e quando a gente olha aqui, o valor do prejuízo acumulado foi abatido. Mas a gente abateu mesmo tendo uma venda abaixo de R$ 20.000? Sim, tá? No caso de ETF, não existe esse desconto das vendas de até R$ 20.000. No caso de ETF, toda vez que você tem um lucro, esse lucro é tributado em 15%. Então, nesse caso, o nosso lucro foi abatido do prejuízo anterior. E aí, beleza, vamos simular aqui que a gente encerrou o ano, a gente não fez mais nenhuma operação nesse mês e a gente encerrou o ano com esse prejuízo acumulado de R$ 300. Eu posso utilizar esse prejuízo acumulado no próximo ano? Sim, eu posso, tá? Então fica até como dica aqui. Para você utilizar esse prejuízo de um ano para o outro, você precisa declarar no imposto de renda que você teve um prejuízo com renda variável e aí você declara esse valor que foi o prejuízo que você teve. Se você não declarar esse valor, você não pode usar um prejuízo de um ano anterior no ano subsequente. Então, se caso você não tenha declarado, pode zerar aqui o valor do prejuízo acumulado que você tem, porque você não vai poder utilizar no próximo ano. Bem, eu vou voltar aqui, vamos supor que a gente tenha declarado que a gente teve esse prejuízo e vamos fazer mais uma operação aqui para finalizar por enquanto esse vídeo. Beleza, começou o ano e eu resolvi fazer uma operação diferente. Eu resolvi fazer um short, uma venda descoberta, que basicamente é vender uma ação que você não tem, você paga aluguel e depois você recompra essa ação. A planilha também te dá essa opção. E também esse lucro que você tem com esse tipo de operação, ele sempre é tributável. Vou cadastrar que eu vendi 200 ações de Gol por R$ 20 e depois a recomprei por R$ 10. Beleza, fiz o cadastro. Como vocês podem ver, foi uma operação vendida. Eu tive um lucro de R$ 2.000 e quando eu venho aqui na minha DARF, vejo que o resultado de venda descoberta foi um lucro de R$ 2.000, abatendo do prejuízo anterior, eu tenho um valor aqui para pagar de imposto em cima de R$ 1.700, que me dá um total de R$ 255 de imposto. Quando eu olho aqui na minha planilha, ele me diz quanto que eu tenho que pagar, e nesse caso, sim, eu tenho que pagar o imposto, e também me dá o lucro líquido que eu tive durante minhas operações desse mês. Pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai parando por aqui. Espero que tenham gostado. A gente em breve vai lançar uma parte 2 desse vídeo. Como vocês viram, esse assunto de DARF, de imposto, tem muita coisa e a gente vai trazer mais informação. Deixe seu like, comente se ficou com alguma dúvida. Um abraço e bons investimentos.